Hoje eu vou te contar uma verdade brutal que ninguém tem coragem de jogar na sua cara. Mas antes de tudo, já vou pedir, e peço do fundo do coração, quase implorando mesmo, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua opinião ou experiência e compartilha esse conteúdo. Porque só assim esse tipo de verdade brutal chega a mais homens que precisam acordar para a realidade. Agora sobre o tema de hoje. Como despertar o lado mais safado dela. Com o subtítulo Pare de ser o cara bonzinho. Garotas não transam com quem elas não respeitam. E aqui já vai a primeira martelada na tua consciência. O bonzinho nunca vai ver o lado mais safado, mais entregue, mais lascivo de uma garota. O bonzinho é aquele cara que quer agradar demais, que nunca confronta, que aceita tudo, que nunca cria tensão sexual, que é previsível, que se esforça desesperadamente para ser aceito. E isso, meu amigo, mata a atração no nascedouro. Garota não transa com quem ela não respeita. E o respeito nasce do desafio, da imprevisibilidade, da autoridade, da firmeza, da capacidade que você tem de dizer não, de colocar limites, de ser dono da sua própria vida e das suas decisões, sem se curvar ao que ela quer ou espera. Entende isso de uma vez. Garota só mostra o lado mais selvagem, mais pervertido e mais entregue quando se sente emocionalmente dominada, quando sente que está diante de um homem que não vai se dobrar para agradá-la, que não vai se ajoelhar para pedir validação, que não vai tentar provar que é um bom partido, porque simplesmente não precisa. O erro crasso dos caras é acreditar que sendo bons, atenciosos, educadinhos, prestativos, vão ganhar a chave do cofre, mas não vão, nunca vão. Isso só gera amizade, carinho e desprezo sexual. Ela vai rir com você, chorar no seu ombro, mas vai dar para outro. Sempre foi assim e sempre será. E você aí, se perguntando por que nunca vê aquela menina soltar seus gemidos mais intensos, seus olhares mais obscenos, suas mensagens mais provocantes, é porque você não provoca o lado mais instintivo dela, não desperta o desejo primitivo que só é ativado quando ela percebe que você é um homem que não precisa dela para nada, que vive de acordo com seus próprios termos, e que não vai hesitar em ir embora se ela não corresponder ao que você quer. O bonzinho tenta agradar, o homem de verdade coloca a garota na posição de querer agradá-lo. O bonzinho se oferece, o homem de verdade se valoriza. O bonzinho pergunta o que ela quer, o homem de verdade mostra o que ele quer e a conduz com firmeza e segurança. Garota se excita com quem ela admira, respeita e teme perder, não com quem ela controla, manipula e mantém como estepe emocional. E aqui vai um soco na tua ilusão. Quanto mais você tenta provar que merece, menos ela te deseja. Quanto mais você se molda para ser o cara que ela diz querer, mais você se afasta do homem que ela realmente quer foder. E me responde com toda a sinceridade. Você quer ser o amigo, o estepe, o capacho, ou o homem que faz ela implorar por mais? Você quer ser o cara que ela usa para passar o tempo, ou aquele que ela não consegue esquecer, que ela persegue, que ela quer provocar e satisfazer? O caminho é simples, mas brutal. Pare imediatamente de ser o bonzinho, o legalzão, o cara que sempre diz sim, que nunca confronta, que nunca lidera, que se anula na esperança patética de ser recompensado com sexo ou atenção. Comece a ser o homem que se respeita primeiro, que coloca a própria missão acima de qualquer garota, que não teme perder nenhuma, porque sabe que sempre terá opções, porque trabalha todos os dias na construção do seu valor, da sua estética, do seu físico, da sua mentalidade e das suas finanças. E eu te pergunto, o que te impede de começar essa mudança agora? Por que você continua se iludindo com a ideia de que ser um cara bonzinho vai te dar acesso ao lado mais obscuro e excitante dela? Chega de se contentar com migalhas emocionais, com encontros mornos, com papinhos superficiais. Quando você parar de buscar aprovação e começar a exigir respeito? Quando você parar de pedir e começar a escolher? Quando você parar de ser reativo e começar a ser proativo? Aí sim vai ver garotas mostrando o lado mais safado, mais submisso, mais devoto delas. E aí eu te pergunto, você tem coragem de se tornar esse homem? Ou vai continuar acreditando na mentira confortável de que ser bonzinho é suficiente? Deixa teu comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu essa regra brutal do jogo. E principalmente, assume agora a responsabilidade de ser o homem que lidera, que inspira respeito, que desperta o desejo mais intenso e incontrolável nas garotas. A escolha é tua, espectador ou protagonista. Decide. E agora vamos aprofundar ainda mais esse tema.
Porque aqui entra uma das maiores e mais perigosas verdades que quase ninguém fala. Toda garota, absolutamente toda garota, esconde dentro de si uma versão devassa, selvagem e completamente entregue. Mas esse lado não é acessado por qualquer um. É ativado por um jogo mental extremamente poderoso, que separa os homens comuns dos homens que realmente sabem dominar a arte da atração. O erro grotesco que a maioria dos homens comete é acreditar que a garota santinha, recatada, tímida, comportada, é assim para todo mundo, como se fosse uma característica imutável, uma essência, pura ilusão. O que a maioria não entende é que o comportamento sexual da garota é completamente moldado pela percepção que ela tem do homem à sua frente. Sim, você ouviu certo. A mesma garota que faz doce, que finge pudor, que diz "não sou assim", que quer parecer pura e intocada, pode virar uma completa devassa, sem vergonha nenhuma com o homem certo. E quem é esse homem? Aquele que domina o jogo mental. E qual é esse jogo? É o jogo da autoridade emocional, da imprevisibilidade, da frieza controlada, da tensão sexual não resolvida, do estímulo constante aos instintos mais primitivos dela, enquanto você permanece inabalável, indiferente ao teatro social que ela apresenta. O homem que transforma a santinha na devassa é aquele que não se deixa enganar pelas máscaras, que enxerga além da fachada e provoca exatamente as emoções que desmontam a defesa comportamental dela. É o homem que usa olhares de domínio, gestos seguros, comunicação assertiva e silenciosa, que cria a expectativa e a tensão necessárias para que ela não consiga resistir, para que ela mesma tome a iniciativa, para que ela sinta que está se rendendo ao poder masculino que a conduz. Não tem nada a ver com ser agressivo ou vulgar. Tem a ver com ser estrategicamente superior. Entender que a garota quer, precisa e deseja ser conduzida nesse jogo, mas só por quem ela respeita e admira. O erro do cara bonzinho é achar que ela vai se abrir sexualmente por empatia ou gratidão. Mas garota não transa por gratidão. Transa por submissão voluntária. Transa quando se sente emocionalmente rendida, quando sente que está diante de um homem que não precisa dela, que não está implorando nem suplicando, mas que está ali, soberano, pronto para aceitar ou dispensar, conforme sua própria vontade. Você quer mesmo transformar aquela garota aparentemente pura, contida, recatada, na sua amante mais devassa? Então aprenda que isso não se faz com flores, elogios excessivos ou mensagens carentes. Isso se faz com posicionamento, com ausência estratégica, com liderança silenciosa, com o controle absoluto das próprias emoções. Isso se faz com a capacidade de gerar dúvida nela. Será que ele gosta de mim? Será que ele vai me dispensar? Será que sou boa o bastante para ele? É esse tipo de dúvida que transforma a santinha na garota que vai te surpreender com as mensagens mais indecentes, com os pedidos mais ousados, com as iniciativas mais quentes que você sequer imaginava que ela poderia ter. E me responde com total sinceridade. Você já viveu isso? Já percebeu como a mesma garota que com um cara é fria, indiferente e entediada, com outro se transforma completamente? Já percebeu como a sexualidade feminina é elástica, moldável, reativa ao comportamento masculino? Então entenda de uma vez. Ou você aprende a dominar esse jogo mental e passa a acessar o lado mais safado das garotas, ou vai continuar preso na ilusão de que elas são sempre boazinhas e puras, enquanto elas vivem as maiores loucuras com quem sabe conduzi-las ao abismo do desejo. E aí eu te pergunto, você vai continuar sendo o espectador desse jogo, ou vai decidir ser o homem que mexe com a mente, com os instintos e com o corpo das garotas? Deixa teu comentário aqui. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita na mentira da garota santinha. E, principalmente, começa hoje mesmo a estudar, aplicar e refinar a tua capacidade de liderança emocional e sexual. Porque esse é o único caminho para que você nunca mais fique de fora desse jogo. Invisível, mas absolutamente real, que transforma qualquer garota em uma devassa, sem vergonha nenhuma, mas apenas para quem merece. E aí você merece? E agora chegamos a um dos pontos mais decisivos e mal compreendidos do jogo. Como usar a tensão sexual para quebrar as barreiras da resistência feminina? Porque preste muita atenção. Toda garota vai impor resistência no começo, vai testar, vai dificultar, vai se proteger emocionalmente, mas não porque não quer, e sim porque precisa. É instintivo, é inconsciente, é a forma como ela filtra os homens fracos dos homens que valem a pena. E o que separa o fraco do forte nesse momento? A capacidade de criar e manter tensão sexual sem se desesperar, sem apressar,
sem se sabotar com ansiedade. A tensão sexual é a arma mais poderosa que existe para quebrar as defesas dela. E essa tensão não se cria com palavras óbvias, com cantadas idiotas ou com demonstrações explícitas de desejo, mas sim com insinuações sutis, com olhares que falam mais do que qualquer frase, com gestos calculados, com a presença firme e confiante que comunica. Eu sei o que quero e sei que você quer também, mas eu tenho o controle. O erro fatal da maioria dos homens é querer resolver essa tensão rápido demais, é se apressar, é quebrar a magia tentando partir logo para o beijo, para o toque, para a cama, quando o segredo é justamente o oposto. Prolongar, intensificar, deixar ela se contorcer de desejo, deixar que ela mesma sinta que está quebrando as próprias resistências, que está se rendendo porque não aguenta mais a expectativa que você plantou com maestria. O homem que domina essa arte não se apressa, não corre atrás, não implora. Ele cria a atmosfera, estabelece a tensão e observa enquanto ela vai, pouco a pouco, desmontando todas as barreiras que antes pareciam intransponíveis. É o olhar que segura, que foca na boca dela e depois desvia com desdém. É o toque que começa casual, mas que deixa um rastro elétrico, uma marca invisível de autoridade. É a fala segura, com pausas estratégicas, com aquela voz grave e compassada que transmite: eu estou no controle. Tensão sexual é sobre provocar a imaginação dela, sobre fazer ela pensar em você depois que você foi embora, sobre fazer ela se pegar sonhando acordada, querendo te ver de novo, sem nem entender o porquê. E me responde com honestidade brutal: você está usando a tensão sexual a seu favor? Ou está desperdiçando tudo se entregando ao desespero de ser aceito, de ser desejado, de ser escolhido? A tensão sexual é a arte do homem que não teme perder, que não corre atrás de validação, que entende que quanto mais ele se mantém firme, mais ela quer quebrar a própria resistência e se entregar. E sabe qual é o resultado? Ela vai sentir que foi ela quem escolheu, que foi ela quem quebrou as próprias barreiras, que foi ela quem decidiu se entregar. E é justamente essa sensação que faz com que a entrega dela seja completa, sem reservas, sem freios, sem arrependimentos. O homem que domina a tensão sexual não força nada, ele conduz. Não exige, ele inspira. Não pede, ele provoca. E isso é exatamente o que destrói qualquer resistência feminina, não importa quão fechada ou difícil ela aparente ser. E aí eu te pergunto, você quer continuar sendo o cara que assusta, que apressa, que força, que repele? Ou quer ser o homem que cria desejo, que magnetiza, que domina o jogo invisível da tensão sexual e assiste com tranquilidade, enquanto ela mesma decide se entregar de corpo, mente e alma? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que é na insistência ou na bajulação que se quebra a resistência feminina e, principalmente, começa hoje mesmo a refinar a tua capacidade de gerar e administrar tensão sexual, porque esse é o divisor de águas entre os homens que vivem no deserto afetivo e os que vivem com abundância, escolha e poder. A escolha está na tua mão. Tensão ou frustração? Domínio ou submissão? Decide. E agora chegamos ao que talvez seja a falha mais patética, mais humilhante e mais comum entre os homens que nunca conseguem despertar o lado mais safado de uma garota. O erro fatal de pedir permissão, de perguntar se pode, de buscar aquela validação submissa antes de agir, como se a libido feminina fosse ativada por gestos de educação ou por demonstrações de fragilidade emocional. Não se engane mais. A libido feminina detesta a fraqueza, despreza a insegurança e sente repulsa automática por qualquer homem que pede autorização para avançar, para tocar, para beijar, para liderar. Por quê? Porque pedir permissão revela, na essência, que você não está seguro do seu próprio valor, que você não confia na sua capacidade de ser desejado, que você teme ser rejeitado, que você precisa de uma muleta emocional antes de agir. E isso mata instantaneamente qualquer tensão sexual, qualquer instinto de entrega, qualquer possibilidade de excitação genuína. Garota não quer ser responsável pelo avanço, quer ser conduzida, não quer ter que te dizer pode, quer ser arrebatada por um homem que entende, que sente, que lê os sinais silenciosos e que, acima de tudo, assume a responsabilidade da liderança sem precisar confirmar o óbvio. Você já percebeu que os homens que mais atraem as garotas são aqueles que simplesmente fazem, que lideram, que não hesitam, que não ficam pedindo desculpas pela própria masculinidade? Isso não é coincidência. É biologia pura. A garota quer,
precisa e é instintivamente atraída pela força, pela confiança e pela autoridade masculina. Pedir permissão revela que você duvida de si, que você está esperando ser aceito, que você quer garantir que não será rejeitado. E sabe qual a leitura emocional que ela faz? Se ele precisa da minha permissão, então ele não é forte o bastante, não é dominante o bastante, não é desejável o bastante. E nesse exato momento, ela perde o respeito. O desejo evapora. E o que sobra para você? O papel de amigo, de confidente, de suporte emocional, mas nunca de amante, nunca de homem que ela quer se entregar sem freios. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já se sabotou assim? Quantas vezes, por medo de parecer invasivo, de ser rejeitado, você acabou se tornando invisível para o desejo dela? Garota não quer que você peça permissão. Quer que você tome a iniciativa com segurança, com respeito, sim, mas com firmeza inegociável. Quer que você leia o contexto, que perceba o momento, que confie na tua intuição masculina e que assuma a liderança que ela jamais vai te pedir verbalmente, mas que está silenciosamente suplicando que você exerça. O homem que pede permissão nunca vai ver o lado mais safado de uma garota, nunca vai provocar aquela entrega animalesca, nunca vai fazer ela sentir que está diante de um homem de verdade, porque a própria pergunta "posso?" já enterra qualquer chance de excitação genuína. O homem que lidera, que decide, que age, esse sim faz a garota se derreter, se despir, se dobrar, se transformar na versão mais libidinosa dela mesma. Então me responde, sem enrolação. Você quer ser lembrado como o cara que pediu licença para tocar? Ou como o homem que ela nunca conseguiu dizer não, porque simplesmente foi arrebatada pela força irresistível da sua presença? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que pedir permissão é ser educado, quando na verdade é ser fraco, inseguro e broxante. E principalmente, começa hoje mesmo a se treinar para assumir a liderança em qualquer interação, para confiar no teu instinto, para perceber os sinais silenciosos e para entender, de uma vez por todas, que a libido feminina não perdoa homens fracos, inseguros e que precisam de autorização para serem homens. Chega de submissão, chega de hesitação. Ou você lidera ou será liderado, ou você domina ou será descartado, ou você cria desejo ou será ignorado. A escolha, como sempre, é exclusivamente sua. Vai continuar pedindo permissão ou vai assumir, de uma vez por todas, o seu papel de homem que ela nunca conseguirá esquecer? Decide. E agora chegamos a uma das armas mais infalíveis, mais subestimadas e mais letais que um homem pode usar para arrancar o lado mais obscuro, mais safado, mais entregue de uma garota. O mistério e a imprevisibilidade. Presta muita atenção. Garota não se excita com o óbvio, com o previsível, com o homem que se entrega de bandeja, que é completamente transparente, que já revela de cara todas as suas intenções, que se despe emocionalmente como um adolescente carente. Não, isso não gera desejo. Isso só gera segurança afetiva. E segurança afetiva mata a excitação sexual. O que verdadeiramente faz a garota enlouquecer, perder o controle, se entregar de corpo e alma, é o homem que sabe como permanecer um mistério, que nunca é completamente decifrado, que sempre deixa dúvidas, que nunca é previsível, que surpreende com atitudes que ela jamais esperaria, que aparece e desaparece, que aproxima e afasta, que cria um fluxo emocional onde ela nunca sabe exatamente onde está pisando. E é justamente essa instabilidade, essa tensão, essa sensação de incerteza que ativa o lado mais instintivo, mais primitivo e mais excitante da garota. O erro fatal dos homens que nunca conseguem ver esse lado mais obscuro delas é ser previsível demais, ser sempre o mesmo, ser linear, ser chato, ser o cachorrinho que está sempre ali, disponível, previsível, entediante. E garota, meu amigo, não goza com tédio, não se excita com monotonia, não se entrega para o homem que ela controla completamente. Ela quer o desafio, quer a dúvida, quer a tensão, quer o frio na barriga, quer o mistério de não saber exatamente o que ele vai fazer, como vai agir, o que ele quer dela, se ele vai sumir, se ele vai puxá-la para si, se vai ignorá-la, se vai surpreendê-la. E aqui vai uma verdade brutal. Quanto mais previsível você for, menos ela vai te desejar. Quanto mais misterioso e imprevisível, mais ela vai fantasiar com você, mais ela vai criar histórias na cabeça dela, mais ela vai querer decifrar, mais ela vai se esforçar para ganhar sua atenção, para provocar sua ação, para ser notada, validada,
e, principalmente, possuída por você. O homem misterioso não é o que esconde informações de maneira infantil, não é o que joga joguinhos baratos, mas sim o homem que domina a própria exposição, que entende que não precisa contar tudo, mostrar tudo, se entregar emocionalmente sem que ela tenha merecido. O homem misterioso valoriza seu silêncio, entende o poder das pausas, dos olhares silenciosos, das respostas enigmáticas, da ausência estratégica, das mudanças de comportamento que quebram a rotina previsível e criam na mente dela a pergunta que nunca terá resposta. Quem é esse homem, afinal? O que ele quer de mim? Por que ele não se entrega completamente? E são essas perguntas, esse enigma não resolvido, que vão tirar o sono dela, que vão fazer ela se pegar pensando em você, se masturbando com a sua imagem, querendo desesperadamente arrancar de você o que você não entrega de bandeja, querendo se despir não só fisicamente, mas emocionalmente, para tentar quebrar essa barreira que você construiu de forma consciente e estratégica. E aí eu te pergunto, você é o homem que ela decifra em 2 encontros, ou aquele que ela não consegue entender nem depois de meses? Você é o homem que ela vê como mais um, ou aquele que fica na cabeça dela como um mistério que ela quer desesperadamente resolver? O mistério é a sua defesa, a imprevisibilidade é a sua arma. Quando você some, quando você não responde imediatamente, quando você quebra o padrão, quando você surpreende com uma atitude inesperada, você cria na mente dela uma descarga emocional que ela não consegue controlar. E aqui está o segredo. Garota se excita com quem mexe com as emoções dela, não com quem é racional, lógico e previsível. Então me responde. Você quer ser previsível ou inesquecível? Quer ser mais um ou quer ser o enigma que ela nunca conseguiu decifrar? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que ser 100% transparente é o caminho para conquistar uma garota. E principalmente, começa hoje mesmo a desenvolver a tua capacidade de ser um homem misterioso, imprevisível, que nunca se entrega de bandeja, que sempre mantém o controle do jogo, porque essa é a única maneira de fazer ela mostrar, para você, e só para você, aquele lado mais obscuro, mais sujo, mais safado que ela jamais vai mostrar para um homem previsível, bonzinho e fraco. Decide. Você quer ser o homem que ela controla ou o homem que domina o desejo dela? A escolha, como sempre, é sua. E agora chegamos à chave proibida, ao ponto mais avançado, mais íntimo e mais poderoso de todo esse jogo. Como provocar nela fantasias que ela nunca confessou nem para as amigas, aquelas que ela guarda escondidas, que nem ela mesma tem coragem de assumir em voz alta, mas que, com o homem certo, ela não apenas confessa, mas implora para realizar. Presta atenção, toda garota tem esse lado oculto, esse cofre trancado, onde ela esconde as fantasias mais proibidas, mais sujas, mais intensas, mas a grande verdade, e aqui eu falo sem medo de errar, é que a maioria dos homens nunca vai ter acesso a esse cofre, porque simplesmente não sabe como provocar isso nela, não entende os gatilhos, não sabe criar o ambiente psicológico necessário para que ela abaixe todas as defesas e permita que esse lado venha à tona. O que a maioria faz? Tenta impressionar com conversa fiada, com exibição de status, com frases prontas e clichês românticos. E falham miseravelmente, porque não é assim que se acessa o lado mais secreto da mente feminina. O homem que consegue provocar as fantasias mais profundas e ocultas dela é aquele que, primeiro, demonstra total conforto e domínio sobre a própria sexualidade. Segundo, que não julga, não reage com choque ou repulsa a qualquer insinuação mais pervertida dela. Terceiro, que sabe criar um ambiente de segurança psicológica, onde ela percebe que pode se soltar, que pode se entregar, que pode revelar seus desejos mais inconfessáveis sem ser diminuída ou criticada. E aqui vai o segredo brutal. Garota só confessa suas fantasias mais sujas para o homem que ela sente que é mais sujo do que ela, que é mais forte, mais dominante, mais ousado. Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, mais seguro, mais sereno e mais capaz de lidar com o peso dessas confissões. E como você provoca isso? Primeiro, insinuando, plantando ideias, soltando frases ambíguas que a façam perceber que você é um homem que não tem medo do lado obscuro do sexo, que está disposto a explorar territórios que a maioria nunca ousaria. Segundo, validando pequenas ousadias dela, mostrando que você aprecia, que você gosta, que você quer mais, que você está pronto para ir além. Terceiro, conduzindo as interações, as conversas,
e até as mensagens para uma escalada lenta, onde você vai, aos poucos, quebrando a resistência, testando a receptividade, ampliando os limites e criando uma cumplicidade secreta onde só vocês dois sabem o que está acontecendo. O erro fatal dos fracos é ou forçar demais, parecendo desesperados, ou recuar demais, parecendo inexperientes. O homem que provoca as fantasias ocultas dela é aquele que mantém o equilíbrio perfeito entre a provocação e o mistério, entre a sugestão e a ausência, entre o estímulo e o recuo. E aqui está a maior verdade que ninguém te conta. As fantasias femininas não são acessadas pelo corpo primeiro, mas pela mente. O homem que sabe conduzir esse jogo mental, que cria imagens, que estimula a imaginação, que coloca ela para pensar em cenas que ela nunca viveu, que insinua possibilidades que ela nunca ousou experimentar, esse homem se torna não apenas o amante, mas o dono do imaginário sexual dela. Você quer ser esse homem ou quer continuar sendo aquele que ela nem lembra no dia seguinte? Você quer ser o homem para quem ela confessa que sempre quis ser dominada, que sempre quis ser amarrada, que sempre quis realizar aquele fetiche que nunca contou nem para as amigas? Ou quer ser aquele cara que ela diz, ele é legal, mas falta alguma coisa? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita que garota só gosta de romance açucarado. E principalmente, começa hoje mesmo a se tornar o homem que entende, que provoca e que conduz a garota até o território proibido das fantasias mais intensas, porque só assim você vai experimentar o que a maioria dos homens nunca experimenta: o prazer e o poder de ter uma garota completamente entregue, sem máscaras, sem censura, sem limites, mostrando para você, e só para você, o que ela nunca revelou nem para as próprias amigas. E aí, vai continuar sendo o homem que ela censura? Ou vai se tornar o homem que ela implora para realizar as fantasias mais obscuras? Decide. E agora chegamos ao ponto que separa, de forma definitiva, os homens que ativam os desejos mais intensos e ocultos de uma garota dos bobões que só ouvem não. Não estou preparada. Não sou assim. Vamos com calma. E morrem sem nunca conhecer o lado mais selvagem, mais entregue e mais desesperadamente safado dela. A diferença brutal entre esses dois tipos de homem está na dominância sutil. Sim, sutil. Porque dominância não é sobre ser agressivo, não é sobre gritar, forçar ou coagir. Dominância verdadeira é uma energia silenciosa. É a aura do homem que simplesmente lidera, que se impõe, que sabe o que quer, que sabe como conduzir, que passa segurança e autoridade com o olhar, com a postura, com o tom de voz, com as pequenas atitudes que, somadas, criam um efeito hipnótico e inegável. Na garota. A dominância sutil é o que ativa nela, lá no fundo, aquele desejo irrefreável de se render, de seguir, de obedecer, de experimentar coisas que ela jamais pensou em fazer com um homem fraco, submisso e inseguro. O bobão, ao contrário, é o cara que se posiciona como bonzinho, que pergunta o tempo todo: tá tudo bem? Posso te beijar? Você quer mesmo? Tem certeza? E essa série patética de validações faz com que automaticamente ela veja esse homem como um ser frágil, indeciso, inseguro. E garota não se excita por quem ela precisa guiar, proteger ou instruir. Ela quer ser conduzida, quer ser puxada para dentro do universo masculino, quer sentir que está com um homem que sabe exatamente o que está fazendo e que não precisa da permissão dela para existir ou agir. A dominância sutil se manifesta nos pequenos gestos, no modo como você a toca, firme, mas respeitoso, demonstrando que é você quem está no comando. Na maneira como você decide onde vão, o que vão fazer, sem ficar perguntando o tempo todo o que ela quer, como se estivesse com medo de desagradar. Ela quer sim ser ouvida, mas acima de tudo, quer ser conduzida. O homem dominante cria o clima, guia a narrativa, lidera as interações com confiança, enquanto o bobão espera um sinal, um comando, uma permissão, e termina sendo sempre o cara que escuta não, que é colocado na zona de conforto, que é dessexualizado e que nunca vai saber o que é ter uma garota que simplesmente não consegue resistir a ele. E eu te pergunto agora, você quer ser o homem que ela desafia, que ela testa, que ela repele, ou o homem que ela segue, que ela respeita, que ela deseja tanto que inventa desculpas para vê-lo? A dominância sutil não é uma opção. É uma necessidade se você quer ser o homem que ativa nela o que nenhum outro consegue. O bobão acha que está sendo educado e respeitoso, quando na verdade está sendo repelente, broxante, esquecível. O homem dominante, ao contrário,
Entende que liderar é um ato de respeito e de proteção, mas também de excitação, de provocação, de criação de uma atmosfera onde ela pode se soltar, porque sabe que está com um homem que segura as rédeas e que jamais vai se perder ou se desesperar. E aí, qual vai ser? Vai continuar ouvindo não de garotas que, no fundo, desejam ser conduzidas por alguém que tenha culhões? Ou vai finalmente assumir sua masculinidade plena, se tornar o homem que lidera e que faz elas se derreterem, sem nem entender como ou porquê? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que ser submisso e bonzinho é o caminho para conquistar uma garota. E principalmente, começa hoje mesmo a cultivar a tua dominância sutil, a trabalhar tua presença, tua linguagem corporal, tua liderança silenciosa, porque só assim você vai deixar de ser o bobão que só escuta não e vai se tornar o homem que ela nunca consegue dizer não. Decide. E agora chegamos ao ápice, ao clímax desse vídeo. Aquilo que separa definitivamente os homens que apenas ouvem o clássico e falso "não sou assim", daqueles que transformam essa frase em gemidos desesperados que ecoam pela madrugada, em entregas tão profundas e intensas que ela mesma não consegue acreditar no que fez ou no que sentiu. E aqui, meu amigo, é onde o jogo realmente acontece. É onde você deixa de ser mais um e se torna aquele que marcou, aquele que despertou nela. Uma versão que nem ela mesma sabia que existia. E quer saber qual é a verdade brutal? Quando uma garota diz "não sou assim", na esmagadora maioria das vezes, ela está mentindo para você, mas principalmente para si mesma, porque ela não quer parecer vulgar, não quer parecer fácil, não quer parecer promíscua, mas a grande verdade é que, com o homem certo, com aquele que domina a atenção, o mistério, a imprevisibilidade e a dominância sutil, ela não apenas é assim, ela vai ser muito mais do que você imagina. Ela vai se revelar na sua forma mais crua, mais selvagem, mais entregue, mais devota, mais vulnerável, mais intensa. E tudo isso não acontece por acaso, mas porque você soube criar o ambiente perfeito onde ela se sentiu emocionalmente segura, sexualmente provocada e irresistivelmente conduzida a ultrapassar todos os limites que ela própria acreditava ter. O erro dos bobões é acreditar nesse "não sou assim" como se fosse uma regra fixa, como se fosse uma barreira intransponível. E com isso eles se retraem, se limitam, se comportam como coitadinhos. E o resultado? São descartados, são esquecidos, são rotulados como legais, mas sem química. O homem que entende a dinâmica real do desejo feminino não se assusta, não se retrai, não recua diante do "não sou assim". Ele sorri de canto, ele segura o olhar, ele mantém a atenção, ele cria a atmosfera onde, pouco a pouco, ela mesma vai se surpreender com a própria entrega, com a própria intensidade, com a própria vontade de ser possuída, dominada, explorada por esse homem que soube conduzi-la até um espaço emocional onde ela não precisa mais fingir, onde ela pode ser tudo aquilo que sempre desejou ser, mas que nunca se permitiu com homens fracos, carentes e inseguros. E me responde com sinceridade brutal. Quantas vezes você já acreditou nesse "não sou assim" e perdeu a chance de viver uma noite épica? Quantas vezes você deixou de provocar, de avançar, de conduzir com confiança porque se prendeu a uma frase que, na verdade, era só uma defesa social, um teatro, uma tentativa de manter uma imagem pública de pureza? O homem que transforma o "não sou assim" em gemidos incontroláveis pela madrugada é aquele que entende que a sexualidade feminina é moldável, é reativa, é instintiva, e que com os estímulos certos, com a atenção mantida, com o domínio emocional estabelecido, ela vai quebrar cada uma das suas resistências e se entregar como nunca fez antes. Esse homem sabe que o segredo não está em forçar, mas em conduzir com tanta maestria que ela mesma vai puxar, vai pedir, vai implorar para ser levada além, para experimentar coisas que nunca ousou, para gritar seu nome enquanto se contorce de prazer e de alívio por finalmente ter encontrado alguém que entende, que sabe, que lidera e que não teme a sua verdadeira natureza feminina. E aí eu te pergunto, sem rodeios, você quer continuar acreditando nas desculpas, nas máscaras, nos freios que ela impõe como defesa, ou quer ser o homem que a liberta desses grilhões e a faz gemer alto, sem vergonha, sem censura, até o sol nascer? Você quer ser o cara que ela esquece ou aquele que ela nunca vai conseguir apagar da memória? Aquele que ela vai comparar com todos os outros e concluir:
Com ele eu fui quem eu realmente sou. Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita que não sou assim. É um bloqueio real e não uma defesa emocional. E principalmente, começa hoje mesmo a se tornar o homem que conduz, que provoca, que lidera, que transforma defesas em desejos, que transforma bloqueios em gemidos, que transforma não sou assim em noites memoráveis que vão ecoar na mente dela para sempre. Decide. Vai ser mais um que acredita no teatro ou aquele que dirige o espetáculo? A escolha, como sempre, é sua. E agora, para fechar esse ciclo de verdades brutais com chave de ouro, precisamos encarar, sem anestesia, a essência mais profunda e mais escondida da psique feminina. A dualidade inegociável entre a santa socialmente e a libertina na cama. Mas atenção, essa segunda face só aparece, exclusivamente, com o homem que sabe conduzir, que sabe liderar, que sabe provocar, que sabe dominar emocional e sexualmente sem hesitação. Presta muita atenção. Toda garota, repito, toda garota, carrega dentro de si essa dualidade. De um lado, a persona social, a imagem que ela precisa sustentar perante os amigos, a família, a sociedade, de garota controlada, seletiva, diferente das outras, que não é assim, que valoriza o respeito, o carinho, o amor. E de outro lado, escondida a 7 chaves, protegida por camadas de moral, de culpa, de medo, está na versão que ela própria teme. A libertina, a devassa, a garota que quer ser dominada, que quer se render, que quer gritar, gemer, ser puxada pelos cabelos, ser chamada de nomes que jamais diria em público, que quer realizar fantasias que ela não tem coragem nem de confessar para si mesma. E sabe qual é a verdade que destrói os frágeis? Ela nunca vai mostrar essa face para o homem bonzinho, previsível, carente, que vive em busca de aprovação e de validação emocional. Não, ela só se transforma nessa libertina para o homem que soube decifrar o enigma, que soube quebrar as resistências, que soube estabelecer o comando emocional, que a faz se sentir segura para largar todas as máscaras, para abandonar o personagem social e mergulhar de cabeça na entrega mais visceral que pode existir. O erro grotesco dos bobões é acreditar que essa libertina só existe em garotas promíscuas, diferentes, fáceis. Ilusão de quem nunca entendeu nada do jogo, de quem nunca provocou o suficiente para ver a santa virar uma completa devassa entre 4 paredes. A garota que se comporta como recatada, que se vende como difícil, que se exibe como super seletiva, é exatamente a mesma que, com o homem certo, vai implorar para ser possuída, vai pedir para realizar as fantasias mais sujas, vai se transformar na amante que ela própria nega ser. Isso não é opinião, é um fato biológico, psicológico e social que só quem já viveu entende. A questão não é se ela é ou não libertina, mas com quem ela se permite ser. E aí eu te pergunto, você quer ser o cara que conhece só a versão social dela? Aquela educada, polida, travada? Ou o homem que ela surpreende, que ela seduz, que ela enlouquece com a intensidade do desejo que guardou reprimido por anos? Só acessa essa versão quem lidera, quem não teme o lado selvagem da garota, quem não se assusta quando ela deixa de ser a princesinha e vira a vadia que ela sempre quis ser, mas nunca pôde. E aí, meu amigo? Ou você se prepara para ser esse homem ou vai continuar sendo o bobão que conhece só a capa, só a fachada, enquanto outros saboreiam a verdadeira essência dela? E me responde com honestidade brutal. Você quer ser o homem que ela apresenta para a família ou aquele que ela chama de madrugada com voz ofegante, pedindo para você acabar com ela? Você quer ser o cara das fotos perfeitinhas no Instagram ou o homem que ela encontra às escondidas, que ela não consegue resistir, que ela deseja em silêncio, enquanto finge pureza para os outros? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu essa dualidade feminina. E, principalmente, começa hoje mesmo a se preparar para ser o homem que não se assusta com o lado libertino da garota, que sabe que ele existe, que sabe como provocá-lo, que sabe como liderar, que sabe como transformar qualquer santinha na amante mais devassa e entregue que ela mesma nunca imaginou ser. Decide agora. Vai continuar acreditando na farsa da pureza absoluta ou vai ser o homem que liberta a verdadeira natureza dela? A escolha é só sua. E agora, para encerrar esse conteúdo da forma mais brutal e transformadora possível, eu vou te revelar o ponto final. O ápice da condução masculina que separa de maneira definitiva os homens comuns dos homens que deixam marcas profundas na psique
e no corpo das garotas. Como fazer ela implorar por experiências que antes dizia que jamais faria. E aqui não estamos falando de manipulação ou de coação, mas sim de entender a dinâmica psicológica do desejo feminino, que é moldado, que é plástico, que é reativo ao homem que está conduzindo o jogo. Presta atenção, porque essa é a verdade mais chocante que poucos têm a coragem de encarar. Garota não faz o que quer. Ela faz o que o homem que domina emocionalmente a conduz a querer fazer. Ela não se entrega por lógica, mas por impulso. Não por razão, mas por instinto. Não por planejamento, mas por estímulo emocional e sexual tão forte que ela se vê implorando por coisas que antes afirmava com toda a convicção que jamais faria. O erro patético dos bobões é acreditar na rigidez das palavras dela, naqueles limites sociais que ela impõe para parecer correta, diferente das outras, controlada. Ela diz: nunca faria sexo casual, jamais mandaria nudes, não gosto dessas coisas. Mas com o homem certo, aquele que domina o mistério, que mantém a tensão sexual, que lidera com dominância sutil, que gera segurança emocional e ao mesmo tempo provoca o caos hormonal. Ela não apenas faz, como implora, se humilha, se contorce de desejo para realizar essas experiências. E como você chega nesse nível? Primeiro, parando de acreditar em tudo que ela diz na superfície e começando a observar tudo que ela comunica com o corpo, com os olhares, com os gestos, com as microexpressões. O homem que entende a psicologia feminina sabe que o verdadeiro sim de uma garota raramente sai da boca. Ele explode no momento em que ela se entrega emocionalmente, quando percebe que está diante de um homem que é mais forte que suas resistências. Segundo, você precisa criar uma escalada. Não é chegar propondo as experiências mais intensas de imediato, mas criar um ambiente onde ela vai se sentindo cada vez mais confortável e provocada. Onde você vai testando limites, ampliando zonas de conforto, incentivando pequenas ousadias que, acumuladas, vão quebrando as barreiras e transformando aquele jamais faria em não aguento mais me faz. Terceiro, você deve reforçar, o tempo todo, que com você, ela pode ser quem realmente é, sem julgamentos, sem medo, sem máscaras, que você quer todas as versões dela, inclusive as mais sujas, as mais safadas, as que ela nunca mostrou para ninguém. Isso gera uma liberdade emocional tão grande, tão rara, que ela se entrega completamente, porque entende que está com um homem que não se assusta, não a julga e principalmente sabe liderar. E aí, quando você menos esperar, ela estará te mandando mensagens ousadas, te pedindo para realizar coisas que no começo afirmava categoricamente que jamais faria, mas que agora, dominada pelo desejo que você soube provocar, ela quer desesperadamente experimentar. E aí eu te pergunto, você quer ser o homem que ela coloca limites ou aquele que ela pede para ultrapassar todos eles? Você quer ser o cara com quem ela mantém a pose ou o homem com quem ela perde o controle, chora, grita, se contorce, geme alto e depois confessa, com o rosto vermelho e a respiração ofegante? Eu nunca fiz isso antes, mas com você foi diferente? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita que as garotas são inflexíveis e que elas dizem o que sentem. E, principalmente, começa hoje mesmo a se tornar o homem que conduz, que lidera, que cria um ambiente emocional tão poderoso que nenhuma garota vai conseguir resistir à vontade de experimentar, de transgredir, de realizar com você aquilo que nunca imaginou fazer com mais ninguém. Decide. Vai continuar sendo o homem que ouve jamais faria, ou vai ser o homem que faz ela implorar: por favor, me deixa fazer? A escolha, como sempre, é sua. E agora, para cravar de vez na sua mente a verdade que separa os homens que vivem na superfície das interações das feras que acessam as profundezas da alma feminina, chegamos ao ponto máximo: como despertar o instinto animal, aquele lado irracional, impulsivo e altamente sexual que toda garota esconde, muitas vezes até dela mesma, mas que só emerge quando ela encontra um homem que não apenas entende o jogo, mas domina completamente a dinâmica do desejo feminino. Presta atenção. A garota moderna vive enclausurada em um teatro social, enjaulada por regras, discursos feministas, padrões de comportamento e uma infinidade de scripts que dizem a ela como deve se portar, o que deve sentir, o que pode ou não pode fazer. Ela foi ensinada a ser racional, controlada, seletiva, a negar o próprio desejo, a reprimir o próprio apetite sexual sob o risco de ser julgada. Só que por trás desse verniz social, existe um instinto animal adormecido.
Um lado que anseia por ser liberado, que quer viver a intensidade do momento, que quer ser tomada, dominada, puxada para fora da rotina previsível e mergulhada em uma experiência onde ela não precisa pensar, só sentir, só reagir, só se entregar. E é aqui que a maioria dos homens falha miseravelmente. Eles acreditam que vão acessar esse lado com lógica, com papo, com promessas, com bajulação, quando, na verdade, a única forma de despertar o instinto animal é provocar as emoções mais primitivas, mais viscerais, mais inconscientes. Isso se faz, primeiro, com a sua energia, a presença masculina inabalável, firme, segura, confiante, que comunica, sem palavras, que você é o homem que ela pode confiar para soltar o próprio lado irracional. Segundo, com o domínio absoluto da tensão sexual. A capacidade de olhar nos olhos dela sem hesitar, de manter a atenção no ar, de criar aquele silêncio carregado de intenção, de tocar de forma firme, mas calma, transmitindo que você sabe exatamente o que está fazendo. Terceiro, quebrando o controle racional dela, tirando ela da cabeça e levando ela para o corpo, criando momentos de imprevisibilidade, conduzindo-a para fora da zona de conforto, seja com uma mudança inesperada de ambiente, seja com uma provocação sutil, seja com um desafio que a tire do script padrão das interações que ela está acostumada a viver com homens fracos, previsíveis, que só sabem seguir o roteiro. O homem que desperta esse lado irracional nela é aquele que não se assusta quando ela reage com intensidade, quando ela começa a falar coisas que nunca falou, quando ela morde, arranha, grita, geme sem se preocupar se está sendo ouvida, quando ela perde completamente o controle e se transforma na versão mais animal, mais impulsiva e mais livre de si mesma. E aqui está a chave. Ela quer viver isso. Ela precisa viver isso, mas só vai permitir que esse lado aflore se estiver diante de um homem que seja forte o suficiente para aguentar, para liderar, para proteger e, acima de tudo, para não julgar. O fraco, o inseguro, o bonzinho se apavora quando percebe a intensidade que ela pode alcançar. E com isso, a reprime, a segura, a coloca de volta na jaula. O homem dominante, ao contrário, solta a corrente, puxa, conduz e aproveita a intensidade como combustível para uma conexão que a marcará para o resto da vida. E aí eu te pergunto, você quer ser o cara que a mantém presa ao personagem racional ou aquele que liberta o instinto animal que ela sempre escondeu? Você quer ser o homem previsível que ela controla ou o homem que a conduz até perder completamente o juízo, que a faz gemer, suar, gritar, se contorcer e, no final, olhar para você com aquele misto de alívio, gratidão e espanto, sem acreditar no que acabou de viver? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que o desejo feminino é racional e, principalmente, começa hoje mesmo a se preparar para ser o homem que desperta e lidera o lado irracional da garota, que a tira da cabeça e a coloca no corpo, que rompe o script social e a transforma na versão mais intensa, mais sexual e mais verdadeira de si mesma. Decide agora. Vai continuar se relacionando com máscaras ou vai ser o homem que arranca a máscara e libera a fera? A escolha, como sempre, é sua. E agora, para fechar com a contundência que você merece, com a verdade que nenhum coach de relacionamento ou blogueiro de autoajuda vai ter a coragem de te dizer, chegamos a um dos elementos mais ignorados e ao mesmo tempo mais letais do jogo da atração: o poder absoluto da linguagem não verbal e como um olhar pode sim deixá-la completamente molhada antes mesmo do toque, antes mesmo da palavra, antes mesmo de qualquer investida física. E aqui vai uma verdade que vai rasgar sua mente. No jogo sexual, o corpo fala antes da boca, o olhar penetra antes do membro, a presença invade antes mesmo do beijo. Garota sente primeiro com os olhos e com o inconsciente, e só depois racionaliza ou verbaliza. O homem que não domina a linguagem não verbal é como um soldado sem arma, um cego em campo de batalha, um amador que, mesmo bem intencionado, será massacrado por quem sabe como usar essa ferramenta silenciosa e irresistível. Presta atenção. Um olhar de domínio, de presença, de segurança, de tensão sexual pode atravessar a couraça social dela, pode desarmar todas as resistências, pode criar uma descarga hormonal tão intensa que ela já se sente vulnerável, desejada, provocada e aberta sem que você sequer tenha tocado um fio de cabelo dela. Esse olhar não é aquele olhar ansioso, inseguro, pidão, de quem quer ser aceito, mas o olhar de quem sabe que é o prêmio,
que sabe que, ao fitá-la, cria um campo magnético de tensão que ela não consegue romper. É o olhar que não se desvia, que não pede licença, que não se desculpa por existir, mas que entra, domina, examina e comunica. Eu te vejo, eu te desejo, eu te controlo. E sabe qual é a mágica? Ela vai se molhar. Sim, o corpo dela vai reagir antes da mente. O útero vai pulsar, o coração vai acelerar, o fluxo sanguíneo vai aumentar, a respiração vai falhar, as pernas vão se reacomodar involuntariamente. Tudo isso só com um olhar bem calibrado. O toque virá depois, e quando vier, ela já estará rendida, já estará molhada, já estará entregue, porque o jogo foi vencido no silêncio, no momento em que você olhou e comunicou, sem precisar falar. Eu sou o homem que pode te conduzir, que pode te fazer viver aquilo que você nem sabia que queria. O erro grotesco dos homens fracos é não entender que o olhar transmite tudo. Transmite desejo ou insegurança, transmite domínio ou submissão, transmite força ou necessidade patética de validação. O homem que olha com necessidade de ser aceito provoca repulsa. O homem que olha com confiança, com tensão, com desafio, provoca desejo, excitação e submissão. E aí, me responde com sinceridade brutal. Como está o seu olhar? Você olha como quem pede ou como quem toma? Como quem precisa ou como quem lidera? Como quem teme ou como quem domina? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que sedução é só sobre palavras. E, principalmente, começa hoje mesmo a treinar a sua linguagem não verbal, a sua presença silenciosa, a sua capacidade de olhar, calar e conquistar. Porque quando você dominar isso, vai perceber que muito antes do toque, muito antes do beijo, ela já estará molhada, entregue, disposta e desejando coisas que nem ela mesma conseguirá explicar. Decide. Vai continuar usando só palavras ou vai ser o homem que conquista e excita no mais absoluto silêncio? A escolha, como sempre, é sua. E agora, para fechar com a violência mental que separa os homens medianos dos que realmente comandam o desejo feminino, vamos destrinchar um dos gatilhos mais poderosos, mais primitivos e mais inconfessáveis que existem. Como usar o perigo e o risco controlado para acionar, de forma certeira, o gatilho da excitação feminina. Presta atenção! Garota nenhuma se excita com aquilo que é 100% seguro, previsível, confortável, chato. Esse é o erro monumental dos homens que acreditam que para conquistar uma garota, basta ser o cara fofo, compreensivo, que nunca gera desconforto, que nunca cria tensão, que nunca a coloca diante do risco, do perigo, da possibilidade de ser arrebatada por emoções que não consegue controlar. Só que a biologia dela diz outra coisa. Lá no fundo, escondido sob o verniz social, ela deseja ser conduzida por um homem que a tire do previsível, que a coloque no limite do autocontrole, que a faça sentir que, com ele, há um elemento de risco, de perigo, de imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo, com a segurança inabalável de que ele é quem está no comando, que ele não vai perder a linha, que ele domina o próprio instinto e sabe exatamente o que está fazendo. Esse é o segredo. Risco controlado. Não é ser inconsequente, agressivo ou irresponsável. É ser ousado, provocador, capaz de criar uma atmosfera onde ela sinta o frio na barriga, onde ela sinta que está ultrapassando limites, que está transgredindo regras, mas com a certeza inconsciente de que está protegida pela sua liderança. É aquele homem que no meio do date decide mudar os planos de última hora, que surpreende, que desafia, que faz propostas ousadas, que a leva para lugares ou situações que fogem do roteiro previsível dos jantares e passeios chatos. É aquele homem que, ao invés de perguntar o tempo todo o que ela quer, decide, guia, conduz e, de repente, se aproxima no momento certo, cria atenção, segura pelo quadril com firmeza e a puxa para si sem pedir licença. E nesse exato momento, ela sente aquele calafrio, aquele medo misturado com desejo, aquele risco que a tira da racionalidade e a joga no fluxo do instinto mais puro, a excitação. E me responde, com toda a brutalidade que esse tema exige. Você está sendo o homem que cria esse risco, esse perigo controlado, que provoca esse frio na barriga e essa excitação visceral. Ou está sendo o previsível, o passivo, o seguro demais, o bonzinho que nunca gera tensão e acaba sendo colocado na prateleira dos homens certinhos, para namorar, para ser amigo, mas nunca para ser aquele que ela quer se entregar sem freios? Garota precisa sentir que está saindo da zona.
de conforto para se excitar de verdade. Ela quer ser provocada, quer ser testada, quer ser conduzida a um estado emocional onde não precisa mais pensar, onde pode simplesmente reagir aos estímulos que você soube criar com maestria. E aqui vai a maior verdade que você precisa cravar no peito. Não existe atração real sem risco. Não existe excitação intensa sem a sensação de perigo. Não existe desejo visceral sem a quebra da previsibilidade. O homem que entende isso não teme ser o provocador, o desestabilizador, o condutor que a faz sentir viva, pulsante, vulnerável, desejada e dominada ao mesmo tempo. E aí, eu te pergunto, você quer ser o homem que ela escolhe quando quer segurança? Ou o homem que ela chama quando quer sentir a vida correndo nas veias, quando quer sentir o coração acelerando, quando quer ser arrebatada pelo instinto mais animal que ela tem? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que sedução é só sobre flores e mensagens fofas. E, principalmente, começa hoje mesmo a treinar a tua capacidade de criar risco controlado, de sair da previsibilidade, de assumir a liderança e a ousadia que a provocam de verdade. Porque só assim você vai ser o homem que ela quer para viver as experiências mais intensas, mais sujas, mais inesquecíveis. E não apenas aquele que ela usa para passar o tempo. Decide. Vai ser o homem que cria risco e excitação ou o que oferece conforto e tédio? Como sempre, a escolha é exclusivamente sua. E agora, para cravar o prego final nesse caixão das ilusões românticas que te ensinaram desde moleque, vamos encarar uma das verdades mais brutais, mais incômodas e mais poderosas sobre a dinâmica do desejo feminino. Porque as garotas se soltam muito mais com homens que não julgam, mas lideram. Presta atenção e grava isso como um mantra na tua mente. Garota só se entrega de verdade, só mostra o lado mais pervertido, mais entregue, mais safado, mais intenso dela para o homem que cria um ambiente onde ela sente que pode ser tudo o que é, sem medo de ser julgada, criticada ou envergonhada. Mas ao mesmo tempo, precisa ser um homem que lidera, que conduz, que assume o papel de guia com firmeza e segurança inabaláveis. O erro grotesco que a maioria dos homens comete e que os condena eternamente à zona do amigo, do romântico frustrado, do carente descartável, é julgar a garota, é demonstrar espanto, moralismo ou desprezo quando ela, porventura, ousa mostrar um pouco do seu lado mais sexual, mais ousado, mais libertino. O bobão moralista, inseguro, fraco, reage com choque, se retrai ou tenta diminuir a garota, achando que, assim, vai ter algum tipo de poder, mas não percebe que, ao julgá-la, ele mata imediatamente qualquer possibilidade dela se abrir, dela se soltar, dela se entregar como nunca. Garota se solta com quem a lidera sem julgamento, com quem a conduz com firmeza, com quem passa a mensagem silenciosa de que aceita todas as versões dela, a santa, a puta, a submissa, a dominadora, todas. O homem que lidera sem julgar se torna, automaticamente, o espaço seguro onde ela pode baixar todas as máscaras que carrega para sobreviver no teatro social, pode deixar de ser a filha perfeita, a funcionária exemplar, a amiga boazinha, e finalmente pode ser a garota completa, com todos os impulsos, todos os desejos, todas as fantasias mais ocultas que ela nunca se permitiu realizar com homens moralistas, frágeis e controladores. E aqui está a verdade crua. Ela quer ser conduzida para fora dessa prisão social, quer ser puxada para o mundo da intensidade, quer ser possuída, quer se libertar. Mas só vai fazer isso com quem tem peito e estrutura emocional suficientes para não julgá-la e, ao mesmo tempo, para não ser passivo. O homem que apenas aceita, mas não lidera, se torna o amigo gay, o confidente, o apoio emocional, mas nunca o amante. O homem que julga e tenta controlar se torna o opressor, o babaca, o machista reprimido que ela foge. O homem que lidera e não julga, que conduz com autoridade e aceita com naturalidade todas as camadas dela, esse sim é quem ela segue, quem ela deseja, quem ela persegue, quem ela implora para ter. E me responde agora, com brutal honestidade. Você quer ser o cara que ela esconde quem é, ou o homem para quem ela revela tudo, sem filtro, sem vergonha, sem medo? Você quer ser o cara que ela mede palavras, ou aquele com quem ela explode em gemidos, pedidos e confissões que jamais ousaria fazer para mais ninguém? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda julga as garotas. E por isso, nunca vai conhecer a versão mais intensa,
Delas, e principalmente, começa hoje mesmo a treinar a tua capacidade de liderar sem julgar, de conduzir com firmeza, mas sem moralismo barato, de ser o homem que acolhe a garota completa, não só a versão socialmente aceitável dela, porque só assim você vai ser o homem com quem ela quer realizar as experiências mais intensas e inesquecíveis da vida. Decide. Vai continuar sendo o moralista reprimido ou vai ser o líder que liberta? A escolha, como sempre, é exclusivamente sua. E agora chegamos ao desfecho inevitável dessa sequência brutal de verdades que poucos têm coragem de encarar. Como criar uma atmosfera onde ela se sinta livre para liberar as suas taras mais escondidas, aquelas que ela não confessa nem para a melhor amiga, aquelas que ela reprimiu por anos com medo de ser julgada, rejeitada ou rotulada. E presta muita atenção, porque esse é o ponto que separa definitivamente os homens que acessam só a fachada social das garotas dos que desbloqueiam o lado mais sujo, mais devasso, mais incontrolável delas. Primeiro você precisa entender o seguinte: garota só libera suas taras mais escondidas quando sente que está em um ambiente emocional onde há zero julgamento, mas também zero passividade, onde há aceitação completa da verdadeira natureza dela, mas também condução firme, liderança inquestionável, presença dominante que cria segurança e tensão ao mesmo tempo. Esse é o equilíbrio que quase nenhum homem consegue atingir. Ser, ao mesmo tempo, o espaço seguro e o líder que a empurra para fora da zona de conforto, que a estimula a quebrar as próprias barreiras, que a desafia a ser mais, a se mostrar mais, a se entregar mais. E como você cria essa atmosfera? Começa com a sua própria relação com o sexo. Se você é o homem envergonhado, inseguro, moralista ou que tem vergonha de expressar os próprios desejos, você jamais será o homem com quem ela vai liberar os dela. Simples assim. Você precisa ser o homem que fala de sexo com naturalidade, que insinua, que provoca, que sugere, que testa os limites dela, que a faz perceber, desde o começo, que com você não existem tabus, não existem limites fixos, não existe censura, só possibilidades a serem exploradas. Depois, você precisa demonstrar, com palavras e ações, que aceita e aprecia quando ela ousa, que quando ela se solta, você não a diminui, não a ridiculariza, não a envergonha, mas reforça o quanto gosta disso, o quanto é excitante vê-la se mostrar por completo. Esse reforço positivo vai fazendo ela perceber que não precisa mais esconder, que pode liberar aquela vontade de ser dominada, de ser submissa, de ser provocadora, de realizar as fantasias que sempre teve, mas que sempre achou que não devia ou que não podia. E aí entra o elemento-chave, a sua condução firme e inabalável. Garota quer ser levada, quer ser puxada, quer ser provocada, quer ser instigada a quebrar seus próprios limites, mas só faz isso com quem ela sente que está no controle, com quem ela confia o suficiente para se despir emocionalmente sem medo. O homem que cria essa atmosfera não é o que força, não é o que implora, não é o que pressiona. É o que cria espaço, tensiona, convida, provoca e depois observa, com calma, enquanto ela mesma vai tomando a iniciativa de se libertar, de se mostrar, de pedir, de implorar, de surpreender. E me responde agora, com brutal honestidade. Você quer ser o homem que ela trata com formalidade, mantendo a pose? Ou o homem com quem ela se despe não só da roupa, mas de todas as máscaras, de todas as defesas, de todas as vergonhas? Você quer ser o cara com quem ela faz o sexo padrão, previsível, morno? Ou o homem com quem ela quer viver as experiências mais sujas, mais ousadas, mais intensas que nem ela mesma imaginava ser capaz? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda não entendeu que a atmosfera emocional é tudo no jogo sexual. E, principalmente, começa hoje mesmo a construir essa atmosfera em todas as tuas interações, a trabalhar tua autoconfiança sexual, tua liderança, tua capacidade de provocar sem forçar, de tensionar sem invadir, de acolher sem julgar, porque só assim você vai ser o homem com quem as garotas não só querem transar, mas com quem querem se libertar de tudo que as reprime. E finalmente viver o que sempre desejaram em silêncio. Decide. Vai ser mais um na fila dos que só conhecem a versão social dela? Ou vai ser o homem que liberta a verdadeira fera que ela esconde? Como sempre, a escolha é exclusivamente sua. E agora, para finalizar com a contundência que arrebenta de vez qualquer ilusão que você ainda carregue sobre o jogo da atração, vamos falar sobre uma das armas mais poderosas, mais incompreendidas e mais eficazes que um homem pode usar para fazer uma garota se jogar com tudo,
se entregar desesperadamente, se humilhar por atenção, por validação, por desejo, o impacto psicológico do desprezo calculado, como ignorar no momento certo, prepara o terreno para que ela mesma, tomada pela ansiedade, pela dúvida, pela insegurança, corra atrás de você e se jogue sem freios. Presta atenção. Garota, por natureza, busca validação. Ela quer se sentir desejada, admirada, perseguida, principalmente pelos homens que ela considera de alto valor. E quando ela percebe que você não está jogando esse jogo como todos os outros, que você não é o desesperado, o carente, o que se esforça para responder rápido, para agradar, para não perder a oportunidade, mas sim o homem que sabe, estrategicamente, quando ignorar, quando sumir, quando criar ausência, ela entra em colapso psicológico interno, porque esse desprezo calculado quebra o script que ela está acostumada a viver com os bobões que se derretem por qualquer migalha de atenção que ela joga. E aí entra o poder desse desprezo. Ele gera dúvida, ele cria tensão, ele instala na cabeça dela a pergunta fatal: por que ele não está me respondendo? Por que ele não está investindo? Será que eu não sou suficiente? Será que ele está com outra? E essas perguntas a corroem, a fazem pensar em você o tempo todo, a fazem buscar desesperadamente o alívio que só você pode oferecer. E qual é esse alívio? Sua atenção. E quando você finalmente reaparece, calmo, confiante, dominante, como se nada tivesse acontecido, ela já está completamente vulnerável, completamente dominada pela necessidade emocional e sexual de te ter, de se provar, de se jogar. E aqui vai a verdade que destrói os fracos. Quem sabe usar o desprezo calculado cria desejo, cria obsessão, cria entrega. Quem não sabe, quem responde na hora, quem corre atrás, quem suplica, só cria desinteresse, tédio e desprezo genuíno da parte dela. O desprezo calculado não é sobre ser babaca, não é sobre desrespeitar, mas sobre entender que a escassez cria valor, que a ausência cria desejo, que o silêncio estratégico é mais sedutor do que qualquer palavra melosa ou declaração imbecil. E me responde agora, com brutal honestidade. Você está sendo o homem que responde na hora, que corre atrás, que se desespera, ou o homem que cria espaço, que cria ausência, que cria dúvida, que manipula a tensão emocional até que ela mesma não aguente mais e venha se jogar aos seus pés? Você quer ser o cara previsível, que ela responde quando não tem nada melhor para fazer, ou o homem que ela não consegue tirar da cabeça, que ela persegue, que ela implora, que ela procura, que ela se oferece sem que você precise mover um dedo? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acredita que ser sempre disponível é virtude. E principalmente, começa hoje mesmo a trabalhar o teu poder de desprezo calculado, a tua capacidade de resistir ao impulso infantil de responder na hora, de correr atrás, de se justificar, porque só assim você vai ser o homem que ela deseja, que ela persegue, que ela implora para ter, e não aquele que ela ignora, que ela usa, que ela descarta. Decide. Vai ser o homem que se desespera ou o homem que faz ela se desesperar? A escolha, como sempre, é exclusivamente sua. E agora, para finalizar de vez com a pá de cal sobre um dos maiores enganos coletivos do nosso tempo, vamos destruir essa farsa moderna, essa mentira socialmente fabricada que a maioria dos homens fracos engole sem questionar. Como quebrar a narrativa feminista de que garota não gosta dessas coisas? Como se, de repente, o instinto sexual feminino, programado biologicamente ao longo de milhões de anos, pudesse ser apagado por meia dúzia de discursos ideológicos, por hashtags, por aulas de desconstrução ou por militância digital. Presta muita atenção. Essa narrativa feminista de que garota não gosta de dominação, não gosta de ser provocada, não gosta de tensão sexual, não gosta de jogadas ousadas, não gosta de ser submissa na cama, não gosta de ser conduzida, é uma das maiores farsas já inventadas para tentar transformar o homem num ser inofensivo, previsível, fraco, carente e principalmente culpado pela sua própria masculinidade. O objetivo dessa narrativa é claro: transformar você em um homem castrado, um idiota emocional que acredita que ser desejado e admirado por uma garota é sinônimo de ser passivo, fofo, sensível, vulnerável, como se isso fosse suficiente para despertar a libido feminina. Mas a realidade, a crua, a feia, a brutal realidade, é que garota não só gosta dessas coisas, como precisa delas para se excitar de verdade. Garota quer ser conduzida, quer ser provocada, quer ser dominada,
quer ser testada, quer ser puxada para o território emocional e sexual, onde não precisa mais racionalizar, onde pode se libertar do teatro social que o feminismo a obriga a manter em público. E é por isso que, na prática, essas mesmas garotas que gritam empoderamento nas redes sociais, que fazem textão sobre respeito e igualdade, são as mesmas que depois, no privado, mandam mensagens ousadas, se submetem a homens que sabem liderar, que sabem provocar, que sabem transformar o discurso racional delas em um corpo que treme, que geme, que se entrega. O erro colossal dos homens frágeis, que acreditam na narrativa feminista, é levar a fala delas ao pé da letra. É achar que garota realmente quer um homem submisso, inofensivo, que pergunta tudo, que pede permissão para respirar, quando a verdade é que a garota quer, e sempre quis, o homem que não teme a sua própria masculinidade, que lidera, que provoca, que mantém a atenção, que cria aquele ambiente de segurança emocional e, ao mesmo tempo, risco controlado, onde ela pode se soltar sem medo. E como você quebra essa narrativa na prática? Não é debatendo, não é discutindo, não é batendo boca com feminista. É simplesmente ignorando esse discurso e se tornando o homem que lidera, que provoca, que domina, que cria a atmosfera onde ela, por mais que repita para si mesma, "eu não gosto dessas coisas", vai se ver implorando por mais, se entregando completamente, gemendo, chorando, gritando de prazer, realizando fantasias que ela mesma achava que jamais teria coragem de viver. Você quer ver como essa narrativa é falsa? Observa o comportamento real, não as palavras. Elas dizem que querem igualdade, mas quem elas desejam, quem elas perseguem, quem elas se humilham para ter, são exatamente os homens que não se dobram, que não pedem permissão, que não acreditam nessa farsa. E me responde agora, com brutal honestidade. Você quer ser o homem que obedece à narrativa feminista e vive frustrado, rejeitado, invisível? Ou o homem que entende a realidade biológica do desejo feminino e lidera com força, com presença, com dominância, com segurança? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que respeitar o discurso dela significa anular sua própria masculinidade. E, principalmente, começa hoje mesmo a se tornar o homem que não só entende como desmonta essa narrativa feminista, mostrando com ação e presença que garota gosta, e muito, de ser conduzida, provocada, dominada e desejada por um homem que não pede desculpas por ser homem. Decide. Vai ser o homem que obedece ao script ou o homem que cria o próprio roteiro e a faz seguir? Como sempre, a escolha é exclusivamente sua. E agora, para selar de vez esse conteúdo que está te abrindo os olhos para uma realidade que ninguém tem coragem de te jogar na cara, vamos direto ao ponto que muitos homens nunca vão entender. E por isso nunca vão ver uma garota explodindo de tesão na frente deles. O segredo das palavras sujas bem colocadas. Quando e como verbalizar para que ela não apenas se excite, mas se renda, se contorça, se entregue sem freio, sem máscara, sem racionalização. Presta muita atenção. Palavra suja não é sobre vulgaridade gratuita. Não é sobre ser um ogro sem noção, jogando frases ofensivas ao vento esperando que alguma cause impacto. Não. A palavra suja bem colocada é uma arma de destruição em massa do autocontrole feminino. É um gatilho psicológico, emocional e sexual, que quando usado na hora certa, com o tom certo, com a intenção correta, faz a garota literalmente derreter, pulsar, vibrar, explodir de tesão. O erro grotesco dos homens inexperientes é ou não usar nunca, achando que vão ofender ou assustar a garota. Ou usar cedo demais, fora de contexto, quebrando a atenção e passando uma imagem de cara desesperado, carente, mal calibrado. O segredo é entender que as palavras sujas são um amplificador do desejo, não um gerador. Antes delas, você precisa ter estabelecido a tensão sexual, precisa ter construído a atmosfera, precisa ter passado para ela, com a linguagem não verbal, com o olhar, com o tom de voz, que você é o homem que domina, que conduz, que cria segurança e, ao mesmo tempo, excitação. E quando esse terreno está preparado, quando ela já está molhada, já está entregue, já está submissa ao seu comando, aí sim você verbaliza, com firmeza, com voz grave, pausada, no ouvido, em tom baixo, fazendo ela sentir a vibração e não apenas ouvir as palavras. E sabe o que acontece nesse exato momento? Ela perde o controle.
Porque a palavra suja bem colocada valida pra ela que você é o homem que não só entende o desejo dela, mas que tem coragem de verbalizá-lo, de nomeá-lo, de assumir essa sexualidade sem vergonha, sem censura, sem pedir desculpas. E isso é profundamente excitante, porque quebra de vez a farsa da pureza, do autocontrole, da racionalidade. E aqui vai a sacada brutal. Não existe fórmula pronta, não existe palavra mágica. O que existe é o timing, o contexto, o tom e, acima de tudo, a sua intenção. Não adianta falar safada, gostosa, vagabunda, puta ou qualquer outra expressão se você não transmite com seu corpo, com seu olhar, com sua postura que você é o homem que pode sustentá-las, que pode bancar esse jogo até o fim, que pode conduzir a garota até o limite. E mais além. E me responde agora com sinceridade brutal. Você é o homem que ela quer ouvir falando no ouvido dela? Verbalizando suas fantasias? Ou aquele que ela imagina e sente vergonha alheia? Você quer ser o homem que usa palavras sujas como bisturi, com precisão cirúrgica, cortando as últimas defesas emocionais dela? Ou aquele que ou não fala nada e morre no sexo morno, previsível? Ou que fala de maneira grotesca e a faz perder totalmente o tesão? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que palavras sujas são coisa de homem sem classe. E, principalmente, começa hoje mesmo a treinar tua capacidade de criar tensão, de calibrar o tom de voz, de desenvolver presença, para que quando você soltar aquela frase, no momento exato, ela não consiga segurar o gemido, o tremor, a entrega total. Decide. Vai ser o homem que cala, que gagueja, que teme, ou o homem que conduz, que provoca, que domina e que verbaliza o desejo até fazê-la explodir de tesão? Como sempre, a escolha é exclusivamente sua. E agora, para selar com sangue essa sequência de verdades que nenhum guru moderninho ou blogueiro de Instagram vai ter a coragem de te esfregar na cara, vamos direto à raiz de tudo. Porque ela só mostra o lado safado, o lado devasso, o lado que geme, que implora, que provoca, que se entrega como uma puta insaciável, mas só com quem tem presença, firmeza e masculinidade crua. Presta muita atenção. Garota nenhuma, repito, garota nenhuma, vai revelar a sua versão mais entregue, mais suja, mais livre, mais insana com um homem fraco, passivo, indeciso, inseguro, que anda pisando em ovos, que mede palavras, que teme sua própria masculinidade, que se preocupa demais com o que ela vai pensar, que busca validação, que vive desesperado para ser aceito e amado. Não! Garota só libera essa versão, que é a mais verdadeira, a mais intensa, a mais prazerosa. Com um homem que tem presença. Aquele que entra no ambiente e sem abrir a boca já domina, que com o olhar já comunica. Eu sou homem, sou presença, sou comando, sou poder. Garota só se solta com um homem que tem firmeza. Aquele que não se dobra, que não hesita, que decide, que lidera, que impõe os próprios padrões, que sabe o que quer e como quer, que não se perde emocionalmente ao menor sinal de rejeição, que não se desespera para agradar. E garota só se entrega de corpo e alma com um homem que exala masculinidade crua. Aquela masculinidade sem verniz, sem máscara, sem culpa, sem vergonha, que não pede desculpa por existir, que não se esconde atrás de discurso politicamente correto, que não se censura, que não se poda, que não se castra, mas que, ao contrário, assume com orgulho o papel biológico, social, emocional e sexual que lhe cabe como homem. A masculinidade crua é aquela que ela teme e deseja ao mesmo tempo, que faz o coração dela acelerar e o útero pulsar, que cria aquele misto de admiração e submissão, aquela tensão perfeita onde ela percebe, inconscientemente: esse é o homem que pode me conduzir até o meu limite, que pode me fazer coisas que eu nunca imaginei, que pode arrancar de mim gemidos que eu nunca soltei, que pode me transformar na garota que eu sempre quis ser, mas nunca tive coragem. E sabe qual é a verdade que esmaga os fracos? Ela até pode namorar ou até casar com um homem mediano, mas ela só vai transar de verdade, só vai liberar o lado mais safado, mais animalesco, mais visceral dela, com aquele homem que possui essas 3 qualidades: presença, firmeza e masculinidade crua. O resto é teatro social, é protocolo, é sexo morno, é vida sexual frustrada, é relacionamento sem tesão. E me responde agora com brutal honestidade. Você é o homem com quem ela goza forte, se solta, grita, se contorce? Ou aquele com quem ela só finge prazer para manter a fachada?
Você quer ser o homem que ela compara negativamente com os outros? Ou aquele que se torna o padrão inatingível na cabeça dela, que ela nunca mais consegue esquecer, que ela procura, que ela quer, que ela implora para ter de novo? Deixa tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que ser bonzinho e seguro demais é o caminho para ter uma garota completa. E principalmente, começa hoje mesmo a construir tua presença, a fortalecer tua firmeza, a assumir tua masculinidade crua, sem vergonha, sem medo, sem censura, porque só assim você vai ser o homem com quem as garotas não apenas querem estar, mas com quem elas sonham viver as experiências mais intensas e inesquecíveis da vida. Decide. Vai ser o homem que ela respeita, deseja e se entrega, ou aquele que ela tolera, usa e descarta? Como sempre, a escolha é exclusivamente sua. E agora, para encerrar essa verdadeira aula sobre as regras invisíveis que governam o desejo feminino e o jogo social que a maioria dos homens nunca vai ter coragem de encarar, vamos direto à essência da masculinidade que realmente faz uma garota se dobrar, se contorcer, se entregar sem resistência, como ser o homem que ela teme, deseja e não consegue resistir. Tudo ao mesmo tempo. Presta atenção. Essa é a configuração máxima, o estado final, o ápice do homem que domina o jogo emocional e sexual sem precisar pedir, sem precisar implorar, sem precisar se justificar. E aqui vai a verdade brutal. Garota nenhuma deseja intensamente aquele homem que ela não teme perder, aquele que ela não respeita, aquele que ela não admira, aquele que ela não vê como superior em poder, controle e capacidade de liderança. O homem que ela teme, não no sentido de medo patológico, mas no sentido instintivo de saber que ele é forte demais para ser manipulado, para ser dobrado, para ser usado como estepe emocional, é o homem que nunca se desespera, que nunca se apequena, que nunca se humilha, que não está disponível a qualquer custo. Esse homem é temido porque não teme perder, porque não vive em função dela, porque ela sabe que, se não entrar no jogo, será sumariamente substituída, esquecida, deixada para trás sem piedade. E é justamente esse temor que alimenta o desejo. O desejo feminino é diretamente proporcional ao valor que ela atribui a você e ao risco que sente de não ter você. O homem que ela deseja é aquele que não se dobra, que não se molda para agradar, que lidera com firmeza, que cria tensão, que provoca, que conduz com segurança absoluta, que nunca se coloca abaixo, que nunca se deixa levar pela emoção irracional, mas que ao mesmo tempo cria uma atmosfera irresistível onde ela quer desesperadamente ser escolhida, ser validada, ser possuída por ele. E sabe qual é o ponto mais letal? Esse homem, ao combinar o temor e o desejo, se torna alguém a quem ela não consegue resistir, porque ele ativa simultaneamente os dois polos que comandam a psique feminina: a necessidade de segurança e a necessidade de submissão ao poder masculino. Ele é o homem que ela teme perder, que ela deseja ter, e a quem, no fim das contas, ela se entrega completamente porque não consegue evitar, porque o instinto fala mais alto, porque o desejo explode, porque a racionalidade colapsa diante da presença masculina dominante, fria, firme, intensa, imprevisível. E me responde agora, com brutal sinceridade. Você quer ser esse homem que ela teme, deseja e a quem não consegue resistir, ou quer continuar sendo o mediano, o previsível, o seguro, o confiável, o que ela respeita socialmente, mas nunca deseja visceralmente? Você quer ser o homem que ela implora para ter, que ela persegue, que ela não consegue esquecer, que ela compara com todos os outros e conclui que ninguém chega perto? Ou quer ser só mais um na lista dos que foram facilmente esquecidos, descartados, ignorados? Deixa a tua resposta aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda acha que basta ser legal, fofo e presente para ter uma garota entregue. E principalmente, começa hoje mesmo a se tornar o homem que ela teme perder, que ela deseja possuir e a quem ela não consegue resistir, trabalhando tua presença, tua firmeza, tua liderança, tua masculinidade crua, aprendendo a dominar a tensão sexual, a criar mistério, a conduzir emocionalmente e sexualmente com frieza e segurança, porque só assim você vai parar de ser espectador do desejo feminino e vai finalmente se tornar protagonista do jogo. Decide. Vai ser o homem que ela teme, deseja e se entrega, ou o homem que ela usa, controla e descarta? Como sempre, a escolha é exclusivamente sua.